Querido Deus, eterno Pai, Tu és um pai de amor, um Pai grandioso, Tu és um Pai glorioso, Tu és um Pai, Senhor, que está no mais alto e sublime trono. Nada abala o Teu trono, nada abala o Teu trono, Pai. O Teu trono está firmado na verdade, nada abala o Teu trono, Pai. Por isso nessa noite, Senhor, receba a nossa adoração, receba as nossas vidas como sacrifício vivo no altar do Senhor. Pai, nós viemos aqui para nos ofertarmos ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe, Senhor, a nossa semana, recebe, Senhor, a nossa essência, recebe, Pai, em nome de Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, meu Senhor Jesus, por tanta graça manifesta durante essa semana. Somos gratos a Ti, amado, doce Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, que nos consola, que está conosco em todos os momentos. Amado, doce Espírito Santo, que nos abraça, que acorda conosco, que dorme conosco, que almoça conosco, que anda conosco, que trabalha conosco. Amado, doce Espírito, nós queremos aqui aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos que nos assistem aqui presencialmente e também pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu peço permissão para as criancinhas, os filhinhos, e peço permissão para os pais para hoje pregar para os jovens. Podeis assentar, por gentileza. É a segunda mensagem do Espírito Santo. A primeira foi para os filhinhos. Filhinhos são aqueles nascidos de novo. Jovens são aqueles que já venceram o maligno pela fé. E os pais são os maduros na fé. Hoje eu quero falar para os jovens. O título da mensagem é... Está ali já? O título da mensagem: O Espírito Santo e os jovens da fé. Visão, força e santidade para agora. Aleluia. Quando nós iniciamos o ano da ascensão, então eu não sei se vocês têm percebido, mas as mensagens têm tomado outro rumo. As mensagens têm sido de ensino, e as mensagens ela têm o objetivo de elevar você em todas as áreas. O texto que escolhi foi Atos 2:17. Quando a gente vai ensinar, é interessante você anotar. Olha o que diz a Bíblia: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Aleluia. Os últimos dias é desde que Jesus veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou, até a vinda de Jesus, até o arrebatamento. Isso é os últimos dias. E o avivamento dos últimos dias não vai ser como houve no passado, avivamento de você ser do Espírito Santo e pular para cá, pular para lá. Não, o avivamento dos últimos dias é pela palavra, ensino da palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs, especialmente vocês jovens que são a força e o futuro da nossa igreja, ou o presente da nossa igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os jovens aqui presentes. Hoje vivemos em um mundo que nunca dorme, um mundo de informações instantâneas, de desafios constantes e de escolhas que muitas vezes parecem impossíveis. Vocês jovens estão na linha de frente dessa realidade, equilibrando estudos, trabalho, relacionamentos e acima de tudo a fé. Quem está compreendendo o que eu estou falando?
Os jovens estão na linha de frente dessa mudança toda, desse mundo que não dorme. Os jovens precisam o tempo todo, mais que nunca, mais do que todos, estar equilibrando o tempo todo a fé, trabalho, relacionamento, família e a sua fé em Deus. É um tempo de descobertas maravilhosas, de paixões vibrantes e de sonhos grandiosos. Mas também é um tempo onde alguns jovens se encontram em provações, dúvidas que assaltam a mente e de tentações que testam o coração desses jovens. A pressão para se encaixar, a pressão para ter sucesso, para ser aceito é imensa na vida dos jovens. E no meio de tudo isso, como manter a fé firme e inabalável? É uma pergunta. Como um jovem manter a sua fé firme e inabalável? A resposta, meus queridos, está no Espírito Santo. Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, a nossa força e a nossa esperança. É Ele quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. É Ele que nos capacita a vencer batalhas espirituais, a cumprir propósito que Ele tem para cada um de nós. Hoje, com essa mensagem, queremos mergulhar nas profundezas desse tema tão relevante e descobrir juntos com o Espírito Santo, junto com Ele, como transformar a vida de cada jovem, dando-lhe visão, força e santidade para enfrentar os desafios do agora e construir um futuro para vocês. Só os jovens digam comigo assim, força, santidade para enfrentar os desafios, juntamente com a visão. Primeiro ponto, o Espírito Santo dá visão aos jovens. O Espírito Santo dá visão aos jovens, aleluia. Olha ali o texto, Atos, 3 textos queremos ler, pode colocar os textos por gentileza. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões. Querido, se o teu filho, tua filha começar a dizer: pai, eu tive uma visão, creia. É o Espírito Santo falando com ele. Olha o segundo texto, Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra profecia aqui também se refere à visão. Então, não havendo visão, o povo se corrompe, mas havendo visão, eles não vão se corromper, eles terão direção e propósito. Efésios 1, 17 e 18, acompanhe comigo ali. Olha lá. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queria ficar aqui alguns dias explicando esse versículo. Meu Deus, isso significa que a visão que Deus dá para esses jovens, tem mais um texto aí? Ou esse é o último? Esse é o último. A visão que Deus dá para esses jovens, primeiro, a primeira visão que Deus dá para os jovens, visão como propósito divino. Então o Espírito Santo não nos dá apenas sonhos, mas uma visão do nosso chamado, uma visão clara do nosso chamado. Ele revela o propósito específico que Deus tem para cada um de nós. Dentro do propósito de Deus, o que especificamente Ele tem para mim, para cada jovem, que Ele tem para você? Eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Imagine um jovem que sempre amou a tecnologia e sente um chamado para usar suas habilidades para o reino de Deus. Então esse jovem sempre amou a tecnologia, mas ele sente um chamado para usar essas habilidades para o reino de Deus. Então aonde entra o Espírito Santo aí? O Espírito Santo pode iluminar esse caminho, mostrando como esse jovem pode criar aplicativos para evangelização, desenvolver plataforma para discipulado online, ou usar a inteligência artificial para alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Olha aí, jovens. Querido, Daniel já tinha profetizado: nos últimos dias a ciência se multiplicará, e se a igreja não entender isso, ela vai ficar para trás.
As mensagens que vocês vão ouvir daqui para frente são mensagens novas, mensagens renovadas no ano da ascensão. Deus quer acender as crianças, Deus quer acender os jovens, Deus quer acender os pais espirituais. Meu Deus, aplicação para os jovens. Jovens, orem e peçam ao Espírito Santo para revelar o propósito de vocês dentro da tecnologia. A tecnologia não é do diabo. O diabo não é criativo, ele só copia tudo. Quem cria é o nosso Deus. Está na hora dos jovens começar a orar a Deus, pedir ao Espírito Santo os tesouros escondidos na área da tecnologia. Meu Deus, não se contentem com uma vida sem direção. Descubram como os talentos e paixões de vocês podem glorificar a Deus. Amados, ao invés de você querer barrar o teu filho, use esse vento contrário a você. Use esse vento que parece que é contrário, use ao favor. Meu Deus. Primeira visão, visão como propósito divino. Segunda visão que o Espírito Santo dá para os jovens, visão como discernimento. Em um mundo cheio de vozes e informações, o Espírito Santo nos dá discernimento para distinguir a verdade da mentira, o certo do errado. Neste ano, eu quero dar um exemplo, vemos uma crescente onda de desinformação e notícias falsas nas redes sociais. Um jovem com a visão do Espírito Santo é capaz de discernir o que é verdade e o que é mentira, e não se deixar enganar por ideologias vazias. Jovens, não acreditem em tudo que vocês ouvem e veem. Peçam ao Espírito Santo. Acho que eu tinha que pregar para os velhos, né? Porque os jovens não estão aqui hoje. Peçam ao Espírito Santo para afiar o discernimento de vocês. De que forma? Leiam a Bíblia, busquem a sabedoria dos líderes espirituais, estejam atentos à voz de Deus em seus corações. Deus vai falar com os jovens dessa igreja. Eu estou profetizando, Deus vai falar com os jovens dessa igreja. Primeira visão como propósito divino. Segunda visão que o Espírito Santo dá, a visão com discernimento. Por isso que tem muitos jovens vendo as coisas nas redes sociais e caindo, ficando escravo. Mas eu quero profetizar que os jovens dessa igreja são livres por Cristo Jesus. Eles têm visão com propósito, visão com discernimento. A terceira visão que o Espírito Santo dá para os jovens é visão como esperança. O Espírito Santo nos dá uma visão do futuro glorioso que Deus preparou para nós. Essa esperança nos sustenta nos momentos difíceis e nos impede de desistir. Aleluia. Quero dar um exemplo. Um jovem que enfrenta dificuldades financeiras ou problemas familiares pode se sentir desanimado e sem esperança, mas o Espírito Santo pode reacender a chama da fé, lembrando-os das promessas de Deus e da certeza de que Ele tem um futuro de paz e prosperidade em Deus. Jesus Cristo na vida dos jovens é a esperança que eles precisam para avançar. Alimentem. Jovens que estão me ouvindo agora ou vão me ouvir, alimentem a esperança de vocês com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem a mais alta frequência. Lembre-se de que as tribulações são passageiras, mas a glória futura é eterna. Aleluia. Mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Eu quero profetizar que uma multidão de jovens vão olhar Jesus e não vão desviar para a direita e nem para a esquerda. Eles vão marchar para frente, porque esses jovens já venceram o maligno pela fé. Deixa eu mudar aqui para vocês entenderem. Talvez não tenha muitos jovens avulsos, mas tem muitos jovens casados aqui. É para você que eu estou falando também. Meu Deus. Quem tem aqui menos de 100 anos? É jovem. Ah, para de graça. Agora eu vou começar a pregar. Agora que eles entenderam quem é jovem. Quantos anos vocês acham que eu tenho? 33 anos. Cronologicamente 52 vai fazer. Mas a aparência de 33. Todos vocês têm 33 anos, amados. É a idade de Cristo. Segundo ponto,
Deus dá visão para os jovens. Segundo ponto, o Espírito Santo dá força aos jovens para lutar, dá força para a luta. Olha lá os textos, 3 textos, olha lá. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Filhinhos, escrevi a vocês, porque acho que não é essa aí não, essa daí. Continua no Isaías lá, depois eu vou nessa. Continua o 32. Eu estava empolgado para dar uns pulos aqui, agora vocês tiraram aí. Olha lá, Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Agora põe o 32. Isaías 40, 32. Não tem o 40, 32? Tem. Esse que você colocou, mas os que esperam no Senhor. Coloca aí. Isso, coloca o próximo agora. Versículo. Essa Bíblia está errada. Pode tirar isso aí. Porque a Bíblia fala assim: até os jovens correm e se cansam. É o anterior, é o 30, 29 então. Coloca lá. Isaías 40, 29 ou 40, 30. Isso. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem não tem nenhum vigor aí? Receba isso. Olha o próximo. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor são jovens continuamente, eles continuam correndo, continuam caminhando, aleluia, continuam sendo fortalecidos. Olha 1 João 2,14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, que é o que eu estou pregando hoje, escrevi a vocês porque são fortes. Jovens, vocês são fortes. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. Vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vocês não vão vencer, vocês já venceram, jovens. Por isso, se você tem um jovem derrotado na sua casa, declare sobre a vida dele, declare essa palavra sobre a vida dele. Meu Deus. 2 Coríntios 10,4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Amados, a nossa arma não é você pegar a arma e sair atirando em todo mundo. As armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas espirituais. Nós temos o nome de Jesus, nós temos a armadura de Deus, nós temos a palavra que cria. Nós temos que usar as armas espirituais. Forças para resistir à tentação. O Espírito Santo nos capacita a resistir às tentações do pecado, que muitas vezes são mais fortes na juventude. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: o finado Paulino, ele era do mundo, até 27 anos ele estava no mundo. E aí o que aconteceu? Quando falaram para ele que ele poderia ter uma vida nova, ele disse assim: então eu preciso casar. Para ter uma vida nova com Jesus eu preciso casar, porque até agora eu fiquei no mundo. O finado Paulino ficou no mundo. Percebe? Porque os jovens são muito tentados. Eu disse: já que eu sou jovem, então eu preciso casar. Para mim seguir ao Senhor eu preciso casar. E aí a inocência do finado Paulino. Tinha um amigo dele, ele chegou aqui, tinha várias irmãs. Ele chegou e falou assim: você não tem nenhuma irmã que sua mãe pode dar para me casar? Vocês estão aí ou não? Então por isso que eu não sou contra o jovem casar novo. Tem que casar depois de tanto. Não, tem que casar quando ele achar que deve casar, depois dos 21 anos. Mas se ele quiser casar antes e os pais apoiam, que case antes, pelo menos depois dos 18. Um minuto para isso.
Tem gente que estava querendo casar com 15, mas assim, não. Meu Deus do céu. Vocês estão aí? Um jovem pode ser tentado a ceder às pressões dos amigos para usar drogas. Eles podem ser tentados a beber álcool ou se envolver em relacionamentos sexuais fora do casamento. Mas, diga mas, o Espírito Santo pode fortalecê-los para dizer não. Ontem eu preguei para os adolescentes aqui, hashtag diga não. Eu preguei para os adolescentes aqui, hashtag fora da parada. Você precisa ser fora da parada. Sabe o que é fora da parada? Aquele que não segue a manada, aquele que é diferente, aquele que é original, aquele que é autêntico. Ele não é Maria, vai com as outras, aleluia, mas ele é original, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, seja autêntico. Ser autêntico é ser você mesmo. Para de ficar copiando os outros. Seja você, querido. Se fosse para copiar os outros, querido, escute aqui, ó. O seu dedo aqui seria igual. Aqui está a originalidade. Essa identidade aqui é só minha. Você é um original. Aleluia. Pastor, então eu não posso copiar. Você pode modelar. Pastor, quem eu começo modelando? Começa modelando Jesus. Vocês estão aí? Fujam das tentações, jovens. Evitem lugares e situações que o expõem ao pecado. Encham a mente de vocês com a palavra de Deus e orem por força para resistir o maligno. Fujam de lugares que pode trazer problemas futuros para vocês. Aleluia. Deus dá força aos jovens para resistir à tentação, através do Espírito Santo. Deus dá força aos jovens para enfrentar a oposição pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá coragem para defender a nossa fé. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma revelação. Toda palavra que eu trago uma revelação de Deus. Coloca para mim, por gentileza, Salmo 1, versículo 3. Pode ser o primeiro, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escute, eu vou explicar um pouco isso aqui. Então, quando a Bíblia fala assim, que não anda segundo o conselho de ímpios, isso significa que existe um tema polêmico. Eu não vou citar nada nenhum aqui para não ter problema. Então, um tema polêmico, tá? Então esse tema polêmico, de repente a pessoa ela é contra essa situação. Ele é cristão e ele é contra, ele se posiciona contra. E de repente vem pessoas e começam a falar assim, mas não é bem assim, isso aí não é tão ruim assim não. Aí daqui a pouco ele começa a dar ouvido ao conselho de ímpios. Então aquilo que ele não queria, agora ele já está dando ouvido. Se ele começou a dar ouvido ao conselho do ímpio, o próximo passo é se deter no caminho dos pecadores. Então, quando a pessoa se detém no caminho dos pecadores em relação àquele assunto polêmico, que ele antes não queria, agora ele já está dando ouvido, e agora já está se detendo com os pecadores, isso significa que ele já está dando ouvido e já está até concordando com aquilo. E aí, se ele já está concordando com os pecadores, escute, se ele já está concordando com os pecadores, ele agora, o próximo passo é se assentar na roda dos escarnecedores. E eu vou abrir aqui e deixar bem claro e vou dizer para vocês: quando uma pessoa se assenta na roda dos escarnecedores, se não tiver ninguém intercedendo, clamando por ele, ele só sai dali para o lago de fogo. Pergunta por quê? Porque quando se assenta na roda dos escarnecedores, aquilo que ele nem queria concordar, agora ele já está defendendo. Alô? Quem está pegando? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Está sendo gravado, eu não posso falar abertamente. Mas vocês estão entendendo? Então primeiro o jovem não quer, agora o jovem fala assim, como é que é mesmo? Aí daqui a pouco se assenta e fala assim, é verdade, eu acho que aquele povo crente estava errado sobre isso aqui, a Bíblia estava errada mesmo. Entendeu, Matos? Então qual que é o segredo?
não ouça conselho de ímpios. Não ouça conselho de ninguém que não construiu nada. Tem muita pessoa que não construiu nada na vida e você está ouvindo ele. E essa construção não pode ser simplesmente dinheiro, não pode ser simplesmente algo aqui na terra. Tem que ser legado espiritual. Aleluia. Então, amados, fujam da tentação. O Espírito Santo nos dá força para se opor. Ou seja, para você se opor, jovem, você não pode dar ouvido ao conselho de ímpios. É só um gole, é só uma vezinha, é só uma espiadinha, é só um roubinho, é só uma pitadinha. Não dê ouvido a conselho de ímpios. O Espírito Santo nos dá coragem para defender a nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição e perseguição. Um jovem pode ser ridicularizado ou discriminado por seus colegas por causa da sua fé em Jesus, e isto é assim. Mas, diga mas o Espírito Santo pode enchê-lo de ousadia para testemunhar do amor de Cristo e defender a verdade, mesmo que isso lhe custe a popularidade ou a aceitação social. O jovem que quer estar de bem com a turma, ele vai estar de mal com Deus. Pastor, como é que você fala isso com tanta ousadia? Porque o finado Paulino já andou com a turma. Eu sei o lado de lá como é que é e sei o lado de cá. O lado de cá é melhor. O lado de lá, se eu estivesse seguindo, eu já estaria morto há mais de 30 e poucos anos. Aleluia, Jesus me deu vida. Graças a Deus que alguém me falou de Jesus. Quando ele falou de Jesus para mim, o Espírito Santo me deu força para tudo isso. Aleluia. A primeira coisa que eu ganhei quando aceitei Jesus foi um amigo meu chegando e falou assim: agora que você passou do lado de lá, não quero conversa com você mais, hein? Mas não tem problema, o meu Jesus falou que os inimigos seriam os da própria casa. Está tudo certo. Mas Jesus falou assim: vocês vão ganhar 100 vezes mais pais, mãe, irmãos. Aonde eu vou eu tenho um pai, aonde eu vou eu tenho uma mãe, aonde eu vou eu tenho um irmão. Olha como é que está cheio de irmão aqui. Aleluia. Não tenham medo de defender a fé de vocês. Jovens, lembre que vocês são embaixadores de Cristo. Sejam corajosos e destemidos, sabendo que o Espírito Santo está com vocês. O Espírito Santo dá força para superar os desafios. O Espírito Santo nos capacita a superar os desafios da vida, como dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares e decepções amorosas. Exemplo, um jovem pode perder o emprego, um jovem pode ser diagnosticado com uma doença grave, ou ter o coração partido por um relacionamento que não deu certo. Mas o Espírito Santo pode consolá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe a esperança de que ele tem um plano maior para a vida dele. Aleluia. Não se desesperem diante dos desafios. Confie no Senhor e busquem a sua ajuda. Lembre-se de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqui eu quero ensinar para os jovens uma coisa. Jovens, vocês têm dois advogados que nunca perderam batalha. O primeiro advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré. O segundo advogado, ele disse: eu vou enviar o Paráclito, ou seja, ele é parecido comigo, ele também advoga, o nome dele é Espírito Santo, ele é consolador, ele vai guiar vocês jovens em toda a verdade.
Aleluia! Paulino, como que eu aciono um advogado ou como que eu aciono o outro? Escute, um advogado, ele está sentado à direita de Deus, que é Jesus Cristo. O outro advogado está dentro de você, jovem. Então isso significa que quando você está fraco, quando você está angustiado, chora com esse advogado que está dentro de você. Ele é o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero um abraço. Diga: Espírito Santo, olha, minha vida está assim, assim, assim. Chora com ele, fala para ele os teus problemas, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele sabe aquilo que nós estamos precisando, e Ele vai interpretar tudo isso e mostrar para o segundo advogado, que é Jesus. Vocês não estão crendo, né? Romanos 8, 26. Olha lá, Romanos 8, 26. Está lá já? Olha lá, Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Querido, não leva a sua fraqueza direto para o Pai, passa pelo Espírito Santo primeiro. Porque não? Então fraqueza você fala com quem? Você fala com o Espírito Santo. Espírito Santo está doendo aqui, ai, Espírito Santo está doendo ali, ai, Espírito Santo, minha vida está assim, ai. É com o Espírito Santo. Fala com Ele, porque não sabemos orar como convém. Se você for direto ao Pai, em nome de Jesus, o que vai acontecer? Você vai falar besteira. Você não sabe orar como convém. Peça ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Você não vive a graça sem Ele, a ajuda dEle, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente conta para o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele intercede por nós. Jesus, olha, é isso que está passando na vida dele, assim, 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 mas dê isso para ele, não dê o que ele está pedindo, não. Eu sei o que ele quer, o Espírito Santo. E aí Jesus, que está sentado à direita do Pai, olha aí, olha Romanos 8, olha lá, vamos baixar aqui, esses textos eu não dei para ele. Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, a partir do 34, olha lá, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo intercede, é um advogado, e Jesus intercede, é o outro advogado. Aleluia, glória a Deus. Você fala, chora com o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis fala por você a Jesus, e Jesus fala o que o Espírito Santo falou de você para o Pai. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que o Pai faz? O Pai chama os anjos e diz assim: socorre ele. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Meu Deus, não se desesperem diante dos desafios. Confie no Senhor e busque a sua ajuda. Lembre-se de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Aleluia. Último ponto: o Espírito Santo santifica os jovens. Aleluia. A palavra santificar quer dizer separado de e para. Aleluia. Separado de todo pecado para se consagrar a Deus. Gálatas 5,16, Romanos 12,2, olha lá. Digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Como é que não se satisfaz os desejos da carne? Vivendo em Espírito. Aleluia. Assim todos os que pecaram sem lei, é 12,2, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Jovens, quando eu preguei ontem para os adolescentes, você é um hashtag fora da parada. Você não segue a manada, você não segue modinha, você é original, você faz a sua moda. Eu faço a minha moda. Esses dias eu estava com a pochete atravessado, as pessoas falaram, estou nem aí. Aí depois eu coloquei a pochete do lado, falaram, estou nem aí também. Agora eu tirei a pochete, também não estou nem aí. Eu faço, eu ando do jeito que eu quero. Você não pode andar pelado, irmão, vigia. Olha lá, vocês estão aí? E não viva conforme os padrões desse mundo.
Agora todo mundo tem que andar com a perninha só. Aí está todo mundo lá com a manada. Olha lá, um na frente. Agora tem que dar 2 pulinhos. Para, irmão. Anda como príncipe, reis e sacerdote. Peito para frente. Olhar assim, distante, ali assim, olha assim. Aleluia. Glória a Deus. Vocês são reis, rainhas e sacerdotisas. Aleluia. Se não tivesse gravando eu ia falar. Olha lá. Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu ainda vou falar. Se você tiver, me perdoe, tá? Você me perdoa? Já perdoa antes? Já? Antigamente, quando eu ia passar nos arame farpado, rasgava a roupa e jogava fora. Agora você paga um preço caro na roupa rasgada. Eu não entendo isso. Ninguém queria usar roupa rasgada. Por que não queria usar? Porque era sinal, só os mendigos andavam com roupa rasgada. Meu Deus. Vocês estão aí ou não? Tem gente se contorcendo, eu não estou nem aí. É verdade ou não é? Quando rasgava a roupa, você falava para sua mãe: mãe, eu não quero essa roupa não, porque ela rasgou, não foi? Não era assim? E agora, mãe, compra uma roupa rasgada. Você não é. Você jovem tem que ser um jovem hashtag fora da parada, rapaz. Fora da parada quer dizer que você não segue a manada. Você é original, você é autêntico. Aleluia. Aleluia. Eu prefiro que você fale assim: mãe, eu quero que a senhora junta dinheiro e compre uma roupa da Armani para mim. Aleluia, glória a Deus. Aí ó, graças a Deus tem uma ali que entende o que é bom. Aleluia. Vamos lá, queridos, olha o próximo texto. Pois Deus não nos chamou para a impureza. Eu vou traduzir isso aqui: Deus não nos chamou para seguir o mundo, amados, e sim para a santificação, para você ser uma pessoa que vive pelo Espírito. Santidade como separação do pecado. O Espírito Santo nos ajuda a nos separar do pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é uma vida que você vive pela fé na palavra. Um exemplo: um jovem pode ser tentado a se envolver em pornografia, jogos de azar ou outras práticas que mancham a sua alma, mas o Espírito Santo pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e capacitá-lo a abandonar esses hábitos destrutivos e a buscar a pureza e a santidade. Jovens, abandone tudo que desagrada a Deus. Sejam radicais na busca pela santidade. Aliás, se você estiver em Cristo, você já está na santidade. Lembre-se de que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de experimentar a sua plenitude. Jesus já resolveu o problema do pecado, mas não deixe a memória do pecado fazer isso na sua vida. Santidade como separação do pecado, santidade como transformação do caráter. Olha lá Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui eu quero só pedir para você ver. Há muitos anos atrás tinha uma maneira dos jovens se vestir, e eu não entendo que demônio que é esse que entrou, que tirou aquelas coisas lindas, que deixavam as meninas bonitas, para o que estão agora. Não sei, nem as mulheres também. Que roupas lindas que deixavam as mulheres impecáveis. Deixa eu explicar para vocês o que eu estou falando. Se algum de vocês encontrar ouro no rasinho, fala que eu vou lá buscar. Tudo que tem valor está lá no fundo, escondido. Tudo que tem valor está bem escondido. O próprio Deus diz que Ele se agrada em esconder os tesouros, e os reis da terra em encontrar os tesouros. Quem está aí? Se está tudo muito à mostra, quer dizer que vale.
Posso brincar? Eu quero profetizar que aqueles que temem a Deus ainda vão chegar no dia da ter noite de núpcia, lua de mel, a ponto dele falar assim: uau, que é isso? Eu não imaginava que era assim, porque ele nunca viu. Por que ninguém quer casar hoje? A maioria não quer casar. Que já viu o tesouro há muito tempo e já não tem graça mais. Isso é para reflexão. Hashtag reflita. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pastor, por que você está pregando assim? O Espírito Santo falou assim: fala de mim. Fala de mim para os filhinhos, fala de mim para os jovens, fala de mim para os pais. Eu me sinto um pregador que está preparando a igreja para se encontrar com o Senhor, irmãos. Aleluia. Junto com o Espírito Santo. Quem está aí? Um exemplo: um jovem pode ser egoísta, irritadiço, impaciente, orgulhoso, mas o Espírito Santo pode trabalhar em seu caráter, moldando-o à semelhança de Jesus e tornando uma pessoa mais amorosa, compassiva, paciente e humilde. Jovens, permitam que o Espírito Santo molde o caráter de vocês. Sejam humildes e aprendam com os erros. Busquem a cada dia se tornarem mais parecidos com Jesus. Santidade como serviço a Deus. Quem está percebendo que a santidade tem várias facetas? Santidade como serviço a Deus. O Espírito Santo nos capacita a servir a Deus com os nossos dons e talentos, usando-os para edificar a igreja e abençoar o mundo. Exemplo: um jovem pode usar seus talentos musicais para louvar a Deus, suas habilidades de comunicação para evangelizar, seus dons de liderança para servir na igreja, ou suas paixões sociais para ajudar os necessitados. Descubram, jovem, os dons e talentos de vocês e usem-nos para a glória de Deus. Sejam servos uns dos outros e façam a diferença no mundo. Aleluia. Jesus, aos 12 anos, estava lá discutindo com os doutores da lei. Hoje tem criança com 12 anos que nem sabe quem é Jesus. Culpa dos pais. Como terapeuta, eu digo para vocês o seguinte: até o 8º ano, fecha o subconsciente do seu filho. Tudo que você deixou cair ali até o 8º ano, depois você vai pagar terapia para mim desfazer. Alô? Cuide do seu filho. Está com um filho pequenininho? Saiba as etapas. Ensine ele. Não deixe fechar com coisas que não são verdade. Quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. O Espírito Santo e os jovens na fé. Visão, força e santidade para o agora. O Espírito Santo dá visão aos jovens. O Espírito Santo dá força para esses jovens lutarem. O Espírito Santo santifica os jovens. Meus queridos jovens, o Espírito Santo é o maior presente que Deus nos deu. Espírito Santo, o Senhor não é o maior presente para eles. O Espírito Santo é o maior presente que o Senhor deu para vocês. O Espírito Santo é a chave para uma vida de propósito, força e santidade. Não o ignorem, não o entristeçam, mas abra o coração para Ele e permitam que Ele os guie, os fortaleça e os transforme. Por que eu estou falando isso? Porque é possível você extinguir o Espírito Santo dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Ou seja, não desagrade Ele. Lembre-se sempre: o Espírito Santo dá visão aos jovens, o Espírito Santo dá força aos jovens,
para a luta. O Espírito Santo santifica os jovens. Que a presença do Espírito Santo seja uma realidade constante em suas vidas, capacitando-os a serem jovens cheios de fé, esperança e amor, que fazem a diferença no mundo e glorificam o nome de Jesus. Eu quero orar pelos jovens. Espírito Santo, nós te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Guia-nos, fortalece-nos e santifica-nos para te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. Capacita-nos a viver uma vida que agrada a Deus, a vencer as batalhas espirituais e a cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Coloque-se em pé por gentileza, continue orando comigo, fala assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas e servindo pessoas. Eu gostaria que todos os jovens viessem à frente. Eu vou enviar vocês, os jovens, eu vou enviar vocês para que vocês possam fazer a diferença lá fora. Os jovens, jovens e jovens casais, jovens casais com menos de 30 anos. Se você se considera, pode vir. Eu queria que alguém alinhasse